e eu quero mostrar, eu quero revisitar alguns conceitos técnicos tão caros para a gente na história da igreja, e aí, para que nós possamos pensar e raciocinar onde a coisa desgringolou, por que estamos nesse estado hoje. Então, eu quero apresentar em 3 momentos. Eu vou chamar o primeiro momento de remédio, o segundo momento de venenos, e o terceiro momento eu vou chamar de tentar acertar a dose, tá? Para tentar explicar essa questão das fake news. O tema que me coube foi a confessionalidade, a ortodoxia e a tradição como recursos úteis para a igreja lidar com o ceticismo, o relativismo e o pluralismo religioso da atualidade. Tá? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o sensor aqui. Tenho, maravilha. Tá. Então, essa é a primeira parte. Vamos com calma, vamos apertar o cinto aí, que até... e a gente vai com bastante calma. Tá? Diferente do Vitor, que falou muito bem aqui, eu não falo tão bem, então, quando uma pessoa não fala tão bem, ela apresenta figurinhas. Então, eu vou apresentar figurinhas. Tá? Então, vamos lá. O cristianismo se baseia nessas 3 figurinhas aí. E só vamos interpretar hoje figurinhas. Né? Quando o cristianismo ele foi inaugurado, nós estávamos debaixo de uma influência judaica, de uma influência grega e de uma influência romana. Era um mundo plural. E aí, me parece que aqui é o PDF, né? Tem como botar o PowerPoint? Ou não? Se não tiver, não tem importância. Tá bom, excelente. Tá. Aqui, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo liderando, depois desse acontecimento, o Rabi de Cafarnaum, Jesus Cristo, tem 12 discípulos, e o acontecimento pascal, mais ou menos 28 depois de Cristo, a sua morte. Pintei de vermelhinho aqui. Aí eu tenho os apóstolos, e esses apóstolos eles vão ter discípulos e seus familiares ao redor deles. Eles estão levando a tocha do cristianismo. E coube a esses apóstolos isso aqui. É esse o ponto importante. Se falar o seguinte, a única coisa que eu quero que vocês levem para casa hoje é isso aqui. O querigma. O que é o querigma? Querigma é uma palavra grega, que significa pregação, que significa anúncio, que significa proclamação. Tá. Proclamar o quê? Eles não eram tão sofisticados como nós. A única coisa que eles falavam era a mensagem. A mensagem que Jesus, o Senhor, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. Somente isso. Existia uma teologia do nascimento de Cristo? Não, não existia. A mensagem era simples. Morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Onde Cristo está hoje? É assunto aos céus. Morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E se nós revisitarmos a Atos, capítulo 17, Paulo está anunciando aos atenienses justamente isso. Morreu, e quando chega na ressurreição, era justamente o ponto nevrálgico. Eles não aceitavam. E aí, a mensagem descontinuava. Então, a mensagem morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. Com isso, foi criado um sistema de liturgia, um sistema de catequese, e aqui eu quero traduzir essa palavra grega, catequese, como instrução. Das liturgias e as catequeses virão as questões credais, os credos, tá? As confissões de fé. A evolução aqui, tá? Surgiram controvérsias e apologias. Apologias são defesas. Isso tudo chegou aqui e teve um agrupamento. Esse agrupamento de comunhão, de instrução, de atos litúrgicos, gerou um pool,
assim, uma reserva que foram proclamadas como evangelhos orais. Esses evangelhos orais, eles eram evangelhos de ditos e feitos. Os ditos de Jesus e os feitos de Jesus. A partir disso, foi pegando as coletâneas desses ditos e feitos e foram criados a redação do evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Isso aqui é um resumo. Ok? Então, este aqui é a linha de raciocínio, tá? E aí nós temos a parte vermelha, que são as fontes, a elaboração desse sistema, baseado justamente no querigma. É justamente aqui que nós perdemos. Uma vez que a igreja perde isso aqui, fica ruim. E a proclamação oral até virar registro escrito. Tá? Essa imagem aqui ficou ruim. Eu precisava realmente dar animação para essa imagem. Tá? Deixa eu tentar explicar aqui o que é essa imagem. Se conseguir só colocar essa imagem aqui na animação, ok. Se não conseguir, não há problema. O que é essa imagem aqui? Essa imagem é o cerne daquilo que a gente não pode confundir, que é a tradição que eu vou chamar de fundante e a tradição que eu vou chamar de dependente. Fundante e dependente. E aí, então, imagina aqui comigo a animação. A animação é mais ou menos assim. Jesus Cristo, ok? Prega uma mensagem que ele estabelece uma igreja na Terra. Esta igreja na Terra é passada, aqui está a crucifixão atrás disso, de Pedro. A crucifixão de Pedro, de cabeça para baixo. Todos os discípulos vão virar apóstolos. Essa mensagem da cruz, que vai ser o querigma, e só esqueci que é o querigma mesmo, o querigma é a mensagem que morreu, ressuscitou, e vamos simplificar, ascendeu ao céu, subiu. Morreu, ressuscitou e subiu. Essa mensagem, show de bola, que presente. Então, vamos lá. Acompanhe as figurinhas. Eu não falo tão bem quanto o Vitor, então eu tenho que passar figurinhas. Muito obrigado, Tiago. Jesus Cristo, a mensagem de Mateus, e esta mensagem aqui, eu vou chamar de a mensagem da cruz, que é igual ao querigma. E o que é o querigma? Morreu. Ok? Isso não podemos esquecer. Pode esquecer tudo que eu vou falar aqui. Do Vitor, não. Mas tudo que eu falar aqui, mas o conceito básico é morreu, ressuscitou e subiu. Quando a Bíblia fala, ide ao mundo e pregai o evangelho, essa pregação é o querigma. Querigma é porque nossa Bíblia está escrita em português, né? Pregai. Mas é querigma, que é morreu, ressuscitou e subiu. Então, é esta mensagem aqui. Isso aqui eu vou chamar de tradição. Tradição fundante. Ou seja, é a tradição que funda o cristianismo. A tradição fundante. Agora, preste atenção o que vai acontecer. E uma pergunta. Depois disso, com a crucifixão de Pedro, a decapitação de Paulo e tantos outros que morreram e foram mártires no cristianismo, o cristianismo acabou? Não. Por que ele não acabou? Por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Os apóstolos tinham discípulos. E discípulo é uma palavra portuguesa. E no grego está escrito que eles tinham maféfes. Maféfes, se você pegar o adjetivo genitivo grego, dá matemática, de onde vem a palavra matemática. Então, quem eram esses discípulos? A arte de discipular é a arte da matemática. Matemática é uma ciência de forma, é uma ciência de... Por isso, lá, na Academia de Platão, está escrito somente os geômetras, somente os discípulos, somente os matemáticos, por causa justamente disso. Então, continuando aqui, eu tenho que apontar para cá, né? É onde eu aponto só para lá. Tá. Então, eu tenho isso aqui, eu vou chamar isso aqui de tradição fundante. Agora, perceba o que vai acontecer aqui.
Esta tradição fundante é aquela tradição que, na tela passada, acabou naqueles evangelhos. Existe outras cartas, sim, as cartas de Paulo, tá, existe sim, mas é aqui que vai formar o escrito do Novo Testamento e vai se alimentar da espiritualidade messiânica do Antigo Testamento. Então, esta tradição fundante é a tradição que vai escrever a Bíblia. Por isso, a Bíblia vai ser o artigo ou a regra de fé e de prática, por causa dessa tradição fundante. A Bíblia não cai do céu, ela é escrita por uma tradição, a fundante. Mas não é isso que a gente quer falar, é isso aqui que vai acontecer. Com a morte dos primeiros apóstolos, surgem os discípulos dos apóstolos, chamados de pais apostólicos. Com a morte dos pais apostólicos, surgem os apologistas, que são discípulos dos pais apostólicos. Com a morte dos apologistas, surgem os polemistas, que esse aqui é mestre desse, e assim segue, até formar o que se chama de tradição dependente. A tradição dependente ela está centrada diante de 3 pontos. Um ponto de autoridade, que vai nascer, então, o bispo monarca, que é uma liderança, é uma hierarquia, uma liderança, autoridade da igreja. Uma vertente bíblica, que vai ser o cânon, e uma vertente doutrinária, que vai ser o credo. Esta tradição que está em vermelho aqui, que na patrística é desde o 1º século até o século VIII, esta tradição aqui, ela vai se chamar de tradição dependente. E o produto doutrinário que ela vai fazer vai ser a confessionalidade, tema que foi me entregue, e a reta opinião, ou a ortodoxia. Tá? E onde se senta essa ortodoxia? Tá? Se senta principalmente neste autor aqui, chamado Irineu de Leão, e ali estão os imperadores, né? E esse Irineu de Leão era uma pessoa que estava centrada na tradição dependente, e aí se pergunta, por que apresentar, então, um pai da igreja, um discípulo daqueles apóstolos ali, né? Por que este e não outro? Vamos deixar isso reservado para o fim, para maiores emoções, que isso vai parar no teu celular. Ele é um camarada que está na Ásia, na região de Esmirna. Esmirna nós conhecemos pelo livro de Apocalipse. Ele é um missionário, e esse missionário ele vai para... Ele está aqui, na Ásia. A capital da Ásia é Éfeso. Tá? Aqui, Esmirna deve estar por aqui. E da Ásia, ele segue para Roma. Da Roma, ele segue para cá, para a França. Ele é um missionário na França. Aqui na França, nós temos... Deixa eu ver se... Nós temos aqui uma mensagem maior, um quadro maior. Nós temos a capital da Gália, né, que a Gália se divide em 3, a Gália Ludendense, tem a capital Lugdunum. Lugdunum é Lyon. Tá? Aqui nós temos a Lutera Parisiolum, que é Paris. Aqui nós temos a capital da Aquitânia, que é Bourg-d'Arc, que é Bordeaux, e aqui Narbo. Tá? Então, nós temos essas cidades aqui importantes, mas nós estamos aqui, em Lugdunum, em Lyon. E em Lyon, essa é uma representação, né, por inteligência artificial, muito interessante, que até as pombinhas colocou, né? E eu quero falar sobre isso, gnosticismo. Então, qual é a linha de raciocínio aqui? Existe de Jesus, uma tradição oral que virou uma tradição escrita, formada pelos evangelhos. Desses evangelhos, houve uma propagação de uma tradição fundante para uma tradição dependente. Agora eu peguei um discípulo, o evangelista João teve um discípulo chamado Policarpo, e esse discípulo chamado Policarpo, que foi mestre de um discípulo chamado Irineu de Leão. Eu peguei o Irineu de Leão para mostrar isso aqui, que ele combate uma heresia chamada gnosticismo. E a gente vai ver como isso está presente hoje aqui. Aqui, os nossos manuais de teologia dizem que o tal do gnosticismo tem a ver com conhecimento, ele é um movimento sincretista, nos nossos manuais de teologia como um todo. A gente vai pegar qualquer livro de teologia, vai ler isso aqui. Isso aqui é o Evangelho de Judas, uma parte do manuscrito, como ele foi encontrado, e o Evangelho de Maria Madalena.
né? Aqui existe uma região no Egito, que é Nag Hammadi, onde foram encontrados os evangelhos de Tomé e mais os 52 códigos. Então, em 1945, apareceu lá em Nag Hammadi 52 textos gnósticos. Então, paramos. Então, eu estou falando de um pai da igreja chamado Irineu de Leão, que combateu uma heresia chamada gnosticismo. Essa heresia era uma heresia dentro da igreja. As pessoas gnósticas não tinham uma igreja gnóstica, elas estavam dentro da igreja. E elas estavam com a igreja com um vocabulário, aí que está o ponto, com um vocabulário que os crentes utilizam, mas eles pensavam radicalmente diferente. Já viu falar nisso? Já viu gente dando paz do Senhor e não tem nada a ver com o cristianismo? Já viu gente falando que é abençoado? Já viu gente falando de Cristo e o Cristo dele não tem nada a ver com o Cristo que se confessa? Então, é justamente isso. Esse gnosticismo se baseava não numa salvação mediante a fé, pelas obras meritórias de Cristo, mas uma salvação por meio do conhecimento. E eu quero mostrar um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais nisso aqui. Essa heresia ela vai sucumbir no século II e no século III. Mas ali, seguindo a história do cristianismo, apesar de ela sucumbir e ela já dar como morta, os seus discípulos não inauguram outras igrejas. E, por isso, ela se esvai. Mas ela foi tão perniciosa para o cristianismo, tão perniciosa, porque quanto mais a mentira se parece com a verdade, mais perigosa ela é. Então, se você fala que eu confesso Cristo, mas o Cristo que está sendo confessado não tem nada a ver com o Cristo que se apresenta nos evangelhos, é diferente de eu falar de uma outra entidade. A outra entidade nós já rejeitamos. Mas se você trazer para o nosso convívio vernáculos do cristianismo, Espírito Santo, Logos, sabedoria, Espírito Santo, verdade, se essas palavras aparecerem no gnosticismo e sendo trazida para o bojo da igreja, ela se torna perigosa, porque aquelas palavras não têm nada a ver com o cristianismo e o pessoal está circulando dentro do cristianismo. Em 313, já temos uma diminuição dessa heresia chamada gnosticismo. E a pergunta de vocês é, então, por que você falou disso? Fortes emoções daqui a pouco. Fortes emoções. Em 313, segura essa informação do gnosticismo. Só quero que vocês peguem e botem no bolso. Em 313, surge o Édito de Milão e o Édito de Tolerância, que dá ao cristianismo a chamada liberdade religiosa e o fim das perseguições, 2 éditos. Tá? Então, a partir de então, aquelas pessoas que morriam em nome de Jesus, eram mortas, eram chamadas de mártires, ou seja, aquelas pessoas que passaram pela pena capital e faleceram. Mas teve algumas pessoas que tiveram a condenação de uma pena capital, ou seja, a pena de morte, e não morreram. Esses eram chamados de confessores. Saíram mal. Foi dado uma pena de morte de ser jogado na arena para os leões, e os leões não devoraram. Saiu sem uma perna, esses são chamados de confessores. Em 313, esse espetáculo de perseguição toda acaba. Não tem mais perseguição. Tá? Não tendo mais perseguição, um fenômeno vai acontecer. A igreja agora ela pode refletir a sua teologia. Ela pode agora parar, chamar todos os bispos que estão espalhados, que outrora se localizavam nas chamadas domo ecclesiae, em casas ou nas catacumbas. Agora ela está chamando todo mundo para equalizar a tônica. E a pergunta era... Esqueci. O que é o querigma mesmo? 3 pontos. Morreu, ressuscitou e subiu. E a pergunta que está sendo feita no Concílio de Nicéia, em 325, é: ok, quem foi que morreu? Quem foi que ressuscitou? E quem foi que subiu? Quem é essa pessoa? Aí eles falaram: Jesus Cristo. Por gentileza, me define Jesus Cristo. Quem é?
E aí tinha entrado uns documentos nesse concílio acreditando que Jesus Cristo fosse uma criatura, mas uma criatura, como diziam meus filhos, top. Top. Uma criatura importantíssima, de uma perfeição insondável. Só que a cristandade entendeu que não. Entendeu que Cristo ele é homousios tu patri. Traduzindo do grego, ele é consubstancialis patri. Desculpa, isso é latim. Ele é consubstancial do Pai. Ele é da mesma essência do Pai. Voltando para o grego, ele é homo, igual. Ousios, essência, de essência igual à do Pai. E o documento que tinha sido entregue no Concílio de Nicéia 325 era que Cristo era homoi ousios. Homoi é semelhante, de essência semelhante à do Pai. Não, Cristo é igual ao Pai. Cristo é Deus. Então, neste concílio, se decidiu o chamado credo niceno. E o credo niceno dizia que Cristo era homousios tu patri. Ele era de uma essência igual à do Pai. Então, Deus Pai é Deus. Jesus Cristo é Deus. O Concílio de Nicéia estava estabelecendo os primeiros passos da chamada natureza divina de Cristo. Não da pessoa. A pessoa é divina. Aí começou a ter uma segunda pergunta. Tá, a natureza é divina. E o Espírito Santo? Em 381, nós temos o chamado Concílio de Calcedônia. No Concílio de Calcedônia, estabelece que o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E Cristo? O que é o querigma? Morreu, ressuscitou e subiu. No entanto, em Nicéia diz que ele tem uma natureza divina. Ele é uma pessoa divina e uma natureza divina. E a pergunta que se faz de Constantinopla é: ele era humano? E aí fala, sim, esse Cristo que pisou na terra, ressuscitou os mortos, ele tem uma natureza humana. E aí começou a ter outras perguntas. Então, nós temos uma pessoa divina, uma natureza divina, Concílio de Nicéia, e o Concílio de Constantinopla estava apontando os primeiros passos dos atributos da natureza humana de Cristo. Ele sofreu. Ele falou, aparta de mim esse cálice. Ele chorou. Deus, ele é impassível. Deus, ele não sofre. Deus, ele não morre. O que aconteceu na cruz do Calvário? A natureza humana de Cristo. A sua alma e seu corpo saíram um de si. E ali houve a morte de Cristo. E aí a sofisticação do querigma, do que é a morte, se dava pela natureza humana de Cristo e não pela natureza divina de Cristo. Isso causou alguma dúvida. Então, quem será Maria? Maria também era Deus? E aí conclamaram o concílio de Éfeso, 431. O concílio de Éfeso diz que Maria era Theotokos, isso é grego, tokos, parir, gerar, era aquele que pariu Deus. Maria era humana. É de Maria que vem a natureza humana de Cristo. É do Espírito Santo que vem a natureza divina de Cristo. Concílio de Éfeso. A partir de então, surge outra pergunta. Dá para resumir isso tudo? Dá. Surge o Concílio de Calcedônia, 451. E o Concílio de Calcedônia diz, e acaba o debate, falando, existe a pessoa divina do Pai.
a pessoa divina do Pai. Deus Pai é uma pessoa divina. Deus Espírito Santo é uma pessoa divina. Jesus Cristo é uma pessoa divina. Essa pessoa divina foi chamada em grego de hipostase. E hipostase tem uma união. A união hipostática é uma união entre a natureza divina e a natureza humana. Uma coisa é a pessoa, a outra coisa é a natureza. Então, na pessoa de Cristo, há duas naturezas. Há a pessoa divina, a natureza divina é uma coisa, a pessoa divina é outra coisa, a pessoa de Cristo, a natureza divina e a natureza humana. A combinação da natureza divina com a natureza humana, indo para a pessoa divina, eles chamaram de união hipostática. Esse é o Cristo que é confessado pela Igreja. Esse é o Cristo da ortodoxia. Então, nesses 4 concílios, ficou decidido que a reflexão teológica é essa. Nasce, então, a chamada ortodoxia cristã, a fé cristã. Toda vez que nós estamos falando de ortodoxia, nós estamos olhando para esses 4 primeiros concílios. Ok? A partir daí, o produto dos concílios são as confissões. A elaboração, aqui, para mim, já está bom. E aí, agora, eu tenho que avançar. Assim, eu vou ser puxado a orelha. Então, com o fim das perseguições, 313, surgem 2 classes dentro do cristianismo. Outrora, as pessoas morriam para o cristianismo. Não há mais perseguição. Não tendo mais as perseguições, surge a figura do solitário. E solitário, em grego, é monakos, de onde vem a palavra monges. Esses monges, eles não estavam não gostaram muito da situação da igreja, porque agora a igreja estava muito colada com o imperador. E estando colada com o imperador, a igreja estava se tornando altamente pomposa, luxuosa, e que são os bispos. Né? Então, um primeiro movimento desses monges são os anacoretas, eles vão para os desertos. E, nessa época, os desertos são populados. Há mais gente no deserto do que na cidade. E os bispos estão nas cidades. No segundo movimento, do movimento monástico, surgem os cenobitas. E aí vai um recado para a gente. Pessoas que entendem que podem viver solitária por muito tempo, isso acaba um tempo, mais um tempo, e mais um tempo à frente, institucionalizando a solidão. Então, pessoas que outrora falavam assim, não, aquela igreja eu não gosto porque erra na ceia, erra sei lá o quê, e vai para e sai da igreja. O movimento de sair da igreja é um movimento sempre cismático. E ela fala que não quer igreja. Depois lota a sua casa, ela vai institucionalizar, ela vai criar uma comunhão. E não deu outra. A partir de então surgem os mosteiros. Então surgem os monges cenobitas. Esses monges cenobitas são os monges que estavam em comunhão. Surge então São Bento, com a sua regra de São Bento, e é a partir desses monges que eles vão resgatar a tradução da Bíblia. Tá? E aí veio as invasões bárbaras, depois invasões do islamismo, e o islamismo veio as cruzadas, e esse aqui é o racional da história do cristianismo. E o que fica para a gente é que as diversas traduções que chegaram até nós foram feitas por cópia, principalmente dentro dos monastérios. A partir de então, vem uma palavrinha muito cara para a gente. Então, define para mim o que é religio, em latim, religião. Talvez a sua Bíblia tenha lá em Tiago, capítulo 1, 17, a palavra teskeia, que em grego significa aquele que a verdadeira religião é aquela que vai e faz a oferta às viúvas, cuida das viúvas, cuida dos pobres. Teskeia é religião, mas teskeia é uma virtude. Na pré-modernidade, nesse período que nós estamos trabalhando aqui, e a gente está dentro do século VIII, tá? Dentro do século VIII, e isso aqui ele está falando aqui é século XIII, nós temos o conceito de virtude. A religião é uma virtude. A religião não é um sistema de crenças. O sistema de crenças é uma confissão. Tá? E a palavra ciência, vou passar aqui, e a palavra ciência, ela era um degrau, também era uma virtude. Ela dependia da inteligência, do intelecto, a ciência como si e a sabedoria. Então, o que fica para a gente é que tanto religião quanto ciência, na pré-modernidade, é virtude.
Isso aqui vai ser passado para vocês em PDF, tá? E aí vem um ponto nevrálgico. Vocês lembram do gnosticismo, né? Bota ele no bolso, ele vai sair daqui a pouco. Não agora, ele vai sair do bolso. Tá? Aqui vem um problema nevrálgico, que é o chamado problema da duplis veritas. Né? Foi o cristianismo que criou as universidades. O cristianismo fez grandes feitos. Até o pingo do I, o pingo do J é produto do cristianismo. Foi o cristianismo que criou alfabetos como o georgiano, o armênio, o alfabeto cirílico, que é o russo, o ucraniano. Foi o cristianismo que fez isso. Foi o cristianismo que ajudou várias pessoas e deram a educação. Em uma disso foi o advento das universidades. Para você chegar no top da universidade, essa top era a faculdade de teologia. E era necessário a faculdade de filosofia. A faculdade de filosofia dava toda a orientação do pensamento a fim de chegar na teologia. O que tornou uma frase típica dessa época da medieval, que a filosofia ela é escrava da teologia. Antila, filosofia, antila, teologia. A filosofia é escrava da teologia. E, com o tempo, isso não vai ficar bom. O que dava ideia de unidade, a filosofia contribuindo com a teologia, ela vai se quebrar na modernidade. Aí que está o ponto. Esse é o ponto da derrocada que vai ter agora a pós-modernidade. A teologia vai ser quebrada, essa união vai ser quebrada. A filosofia vai começar a ser emancipada e a teologia vai ser colocada como objeto de isolação, a ficar isolada. E aí eu gostaria de fazer uma pequena reflexão. Cita para mim aqui no Brasil uma faculdade de teologia do governo. O FRJ, qual é as faculdades que você conhece de teologia do governo? Não tem. Não tem. Porque entende-se que o Estado é laico. Essa é a ideia. Tirar. O que nós temos são cursos de ciência da religião. E este fenômeno surge agora. A teologia desaparece e coloca uma coisa que não é teologia. Chama ciência da religião, que é uma ciência legítima, mas não é teologia. Então, agora, tudo aquilo que nós falamos de homozisto, patria, tudo aquilo que nós consubstancial patos, concílio de Nicéia, isso tudo está sendo colocado para escanteio em detrimento de outra coisa. Eu vou dar um exemplo para tentar elucidar aqui. Eu tenho uma comunidade, que bem violenta, e lá tem uma Assembleia de Deus. E o pastor lá, ao pregar, várias pessoas vêm para Cristo, dentro de uma comunidade. Várias pessoas. A teologia vai entender isso, que foi obra do Espírito Santo. Que, de alguma forma, o Espírito Santo iluminou aquele pastor e houve conversões legítimas naquele lugar. A ciência da religião vai falar que a Assembleia de Deus, naquela favela, naquela comunidade, é importante, porque ela tira pessoas do tráfico de drogas. Ela tem um efeito social muito boa. Tem, mas isso é consequência da obra do Espírito Santo. A teologia vai se basear no objeto da revelação. A ciência da religião vai se basear no fenômeno religioso. Ambas ciências são legítimas? São. Mas não confunda uma com a outra. Então, não tem mais teologia, tem ciência da religião, e, a partir de então, a ciência da religião vai começar a dar os passos mais largos, a ponto desse rapazinho aqui escrever um livro chamado O que é Cristianismo. Talvez você olhe e vá no shopping e compre. O que é e o que ele está propondo com o cristianismo, e ele usa a palavra cristianismo, e nós entendemos o que significa essa palavra cristianismo, mas quando você começa a abrir o livro, você vai ver que, mas esse cristianismo, o cristianismo do futuro, é um pouquinho diferenciado, é um pouquinho cheio de paz e amor, é um pouquinho progressista demais. Né? E aí, chegamos ao ponto. Nós temos uma ortodoxia, nós temos um caso que as universidades se apartam, a teologia diminui,
e com isso a pregação do querigma também diminui, toda a reflexão diminui, a elevação da ciência e da religião substituindo a teologia e o aparecimento disso aqui. Nós temos a universidade, que ainda existe a universidade, nós somos formados por elas, nós temos as revistas especializadas, muito boas, eu publico, inclusive, em algumas, e nós temos o círculo de profissionais. E aí a pergunta para vocês, quem é a causa e quem é a consequência aqui? O que impulsiona alguma coisa? É o mundo que impulsiona aquilo ali ou é aqueles formadores que impulsionam o mundo? E aí nós vamos chegar à sensação que ali eu tenho a causa e eu estou com a consequência. Mas vamos começar a fazer um exercício melhor. A causa do slide passado é essa. Ela deve ter uma causa que gera aqui como efeito. Aqui deve aparecer uma causa e aqui uma consequência. Esta foi a causa do passado. Mas aqui, o que deveria estar aqui? Porque uma vez que eu posso alimentar os sistemas, os formadores de opiniões. O que eu posso ter aqui, que é o substrato, e aqui eu tenho os formadores de opinião para baixo? E a resposta, uma possível resposta é a visão que não existe mais a transcendência. Não existe mais um Deus que transcende. A visão que há nesse mundo é o natural. Que as coisas são naturais. Não existe o sobrenatural. E se existe o sobrenatural, eu não posso falar nada sobre ele, porque não é cientificamente correto e eu não tenho metodologias corretas para falar sobre ele. Surge, então, o naturalismo iluminista e o pós-modernismo, com seu espírito negando a realidade, principalmente aquilo que o Vitor falou sobre a questão de linguagem. A partir de então, eu tenho causa e consequência. E aparece uma outra coisa. Todos esses profissionais aqui, e aí eu botei uma palavrinha aqui em alemão, que é Weltanschauung. Welt é mundo, Anschauung é percepção. Como você percebe o mundo? Foi traduzido como cosmovisão. Então, essa palavrinha aqui significa que a universidade ela forma jornalista, político, executivo, professor, artista. Ora, mas se a faculdade está eivada de um substrato naturalista e pós-modernista, esses profissionais, consequentemente, serão propagadores daquilo que é ensinado. Mas por que isso está acontecendo? Porque a teologia acabou e a ciência da religião se elevou. Porque a filosofia conquistou um lugar dísparo. Está vendo esse desequilíbrio? É esse diagnóstico que eu quero trazer para vocês aqui. E, a partir de então, a conclusão é que a cosmovisão que assimilarem na universidade será a que formará a cultura. E estes serão os formadores de opinião. Chegamos ao lugar que estamos. Mas aguarde, a gente colocou no bolso o gnosticismo. Venenos. Até aqui era só remédios e doses. Agora vamos para os venenos. Esses dois autores aqui criaram 12 livros no século XIX/XX que quebraram o sistema, falando que era necessário apartar a religião da ciência. E religião e ciência, ou seja, religio e ciência, na modernidade, são redefinidos. E, ao redefinir religião e ciência, surge um outro fenômeno. A religião é aquilo que você vê na igreja. É um sistema de práticas confessionais. E o que é a ciência? É uma virtude? Era uma virtude. Agora não é uma virtude. A ciência é tudo aquilo que pressupõe uma metodologia. E se eu tenho um objeto, eu tenho que ter uma metodologia. A partir de então, psicologia e sociologia, no início, não foram considerados ciências, porque não tinham um método para avaliar. Depois de um tempo, nós sabemos que ela foi avaliada como ciência, porque chegou a um método específico. Mas a ideia de ciência está centrada na ideia de método, e não mais de virtude. A partir de então, este livro faz uma separação do que é ciência.
E aí diz um dos maiores especialistas nesse assunto, e diz: o maior mito da história da ciência e da religião é a alegação de que as duas mantiveram um estado de conflito permanente. Não estava em conflito permanente. Lá no início, nós fizemos um esforço mostrando que a casinha tinha a filosofia e a teologia. Era um convívio muito bom, só que em determinado momento houve o rompimento. E ele continua: ninguém tem maior responsabilidade na promoção dessas ideias do que dois polemistas americanos do século XIX, Andrew Dickson White e John William Draper. Esses dois livros estão eivados de erros históricos e algumas coisas assim, até muito que não se faz em pesquisas científicas. E aí voltamos, vamos tirar do bolso, voltamos ao gnosticismo. Isso aqui é uma publicação minha, que eu publiquei num simpósio, e lá nessa conferência, aqui no Brasil, eu fiz a seguinte programação. Existe uma coisa chamada gnosticismo, que a gente falou lá nos primeiros slides, que ele tem vários personagens. Eu não vou entrar em cada personagem aqui. Ele é um sistema assim, não como aqueles manuais que eu, no início, falei, tem um manual de teologia, fala assim. Não, não. Ele é um pouquinho mais elaborado. E a elaboração dele é isso aqui. E é justamente aqui, que eu não vou explicar aqui, isso aqui, porque não cabe explicar. Tá? Mas eu quero mostrar umas coisinhas aqui. No sistema gnóstico, que não tem nada a ver com o cristianismo, tem a palavra pleroma. Na Bíblia temos a plenitude dos tempos. Quando a Bíblia fala sobre a plenitude, está falando de pleroma. Aqui nós temos, no gnosticismo, uma coisa chamada vida. A Bíblia fala sobre vida eterna. Aqui nós temos logos. Aqui nós temos mente. Aqui nós temos aletheia. Verdade. Mas mais do que isso, eles também têm Cristo e ele também têm Espírito Santo. Mais do que isso, aqui é o mundo da perfeição. Aqui estão 30 éons, seja lá o que foi isso, que vive harmoniosamente até que sabedoria de Provérbios vai tentar contemplar o Pai. E, ao contemplar o Pai, esse Pai manda uma cruz, Horus, e crucifica a sabedoria. Presta atenção que cada um tem um casal. E sabedoria vai ser expulso do espaço pleromático e vai cair no universo daqui. E aqui vai surgir o crente carnal e o crente espiritual. Parece que isso tem na Bíblia, né? Mas aqui está sendo redefinido. Os crentes espirituais são aquelas pessoas que com a eliminação de Cristo e do Espírito Santo, pode ascender e entrar de novo no pleroma. Enquanto os crentes carnais vão merecer o lugar de sempre, a materialidade. Então, esse tipo de cosmovisão, que já tinha sido detonada já em 313, antes da perseguição, ela vai voltar. Ela vai voltar. E a pergunta é, por que vai voltar? Ela não tinha sido liquidada por Irineu de Leão? Eu falei para vocês guardarem no bolso a informação. Ela vai voltar. E ela vai voltar em algumas etapas. Opa! Essa primeira etapa é a etapa do liberalismo teológico. Então, graças ao liberalismo teológico, que diz o seguinte, não é interessante nós olharmos uma escola que poderia ser aceita, lida por um campeão. O campeão é o opressor. O que ele quer dizer é mais ou menos assim. Tem lógica o que ele quer dizer. E isso vai abrir a guarda para entrar algumas coisas que não são tão interessantes. Você leria uma biografia do Donald Trump escrito por Joe Biden? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Você leria uma biografia de Joe Biden escrita por Donald Trump? Estou colocando os extremos. Você leria a biografia de Lula escrita por Bolsonaro? Você leria a biografia de Bolsonaro escrita por Lula? Se fosse possível escrever? Mas a ideia que eu estou colocando aqui é uma ideia que você não leria a biografia de um pelo seu opositor. E o que está acontecendo no Adversus Héreses, de Irineu de Leão, é que ele fala do sistema gnóstico. Então, é a biografia do gnosticismo escrita por uma pessoa que é contra o gnosticismo. E aí isso é colocado em xeque. Por quem? Por esse. Abre-se, então, o círculo da teologia liberal, do liberalismo teológico. A partir de então, vão começar a investigar e partindo do pressuposto que os gnósticos estavam certos e que Irineu estava errado.
E vai. E vai. E a coisa vai. E a coisa vai, até chegar em Dan Brown. Até chegar na popularização do gnosticismo em obras de arte, TV, tudo. E alguns videogames também. O que vai trazer para nós é que, nesses últimos dias, nós temos a tecnologia eivada de gnosticismo. O que nós chamamos, tecnicamente, de tecnognose. Eu falei para vocês tirarem do bolso o gnosticismo. Ele volta. Esse é o veneno. Tá, uma vez que chegar o veneno, nós sabemos qual é a dose. E aqui, rapidamente, chegamos ao fim. Isso aqui faz parte da minha pesquisa doutoral. Né? A tese é minha, que a diferença, para mim, entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você acha que o seu filho pode ficar 1 hora no celular, ok, mas 8 horas é demais, né? 8 horas é demais, né? Então, nós estamos nos chamados 3 regimes. Esses 3 regimes são o regime dito passado, hoje nós estamos no chamado regime de transição, e um regime que pode acontecer ou não acontecer de plena informação. A gente não sabe, mas nós temos os sinais dele. Esse regime, aqui eu vou passar rápido, a ideia aqui é que o regime de transição, ele não é regime do passado, ele é sobreposto a este. E, às vezes, nós estamos dando remédio daqui, aqui. E, com isso, pode ser verdadeiros venenos, porque são regimes diferentes, metodologias diferentes, pessoas diferentes. Eu estou falando dos nossos filhos. E isso vai conduzir a... Eu vou passar isso aqui são algumas filosofias do regime passado. Tá? O regime de transição, isso aqui não. E aqui nós chegamos no ponto alto. Nós temos, esse aqui é o nosso ponto alto. Ponto alto é o querigma, que é... Essa é a solução. Muitas vezes vem ao público para não falar sobre morrer, ressuscitar e elevar, vai falar sobre outras coisas, vai falar sobre moral cristã, mas o que está em voga é morreu, ressuscitou, é se basear nisso. E as demais elaborações teológicas vieram disso, do querigma. No entanto, o que acontece agora é que, nesse regime de transição, e aí você vai entender porque algumas igrejas dão muito certo e outras também não. Vamos lá. O nosso sistema é o sistema imunológico. Nós temos um sistema imunológico dentro de nós. Quando vem uma doença sobre nós, somos acometidos de uma certa doença, eu vou tentar fazer um abuso de linguagem. E o nosso corpo dá uma baixa, porque o vírus entrou, uma bactéria entrou em mim. Dá uma baixa. O nosso sistema imunológico fala, está tendo uma baixa de imunidade. Sistema imunológico, vai lá trabalhar. E, a partir de então, há uma reação do corpo, você fica febril, há uma reação, e, a partir dessa reação, você entra em conformidade, depois de 5 dias, você está bem. Porque você tem um sistema imunológico. É necessário uma negatividade, é necessário sofrimento, é necessário uma bactéria, é necessário um vírus para que ative o sistema imunológico. E se nós conseguirmos fazer, por meio de tecnologia, burlar o sistema imunológico? E se nós conseguirmos burlar? Talvez você deve estar pensando, é possível burlar? E a resposta é sim, é possível burlar. De tudo que nós vimos aqui, esse regime de transição esperava que estivesse baseado nesse meu exemplo da imunologia, que viesse um vírus, viesse uma bactéria, e aqui apenas uma forma de raciocínio, a fim de abaixar a minha negatividade e eu poder reagir. Mas se não tiver negatividade? E se o regime de transição se basear em positividade? Você pode, meu irmão. Você é mais do que vencedor. Você não chegou aqui para esse mundo para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Você pode triunfar. Essa mensagem de positividade, ela burla o sistema imunológico. E, com isso, ela é prejudicial. Mas não somente isso. A tecnologia impulsiona a positividade, a ponto de falar que nem é um, nem é outro, mas sim um excesso de positividade. E o excesso de positividade, há sinais do já e ainda não
no regime de transição com certo nível de abstração e simplificação necessária, em marcha para uma nova realidade social, econômica e religiosa caracterizada por excesso de positividade. E o excesso de positividade, ela não passa pelo plano. Ela não passa pelo plano imunológico, ela passa pelo plano neuronal. Por isso, tantas pessoas cansadas, com síndrome de burnout e queimando os neurônios. Por quê? Porque não é identificado e alguma coisa vai dar mal. Então, para os psicólogos de plantão, excesso de positividade dá uma carga emocional que as pessoas não aguentam. E se você associar isso à tecnologia, é pior. Os seus filhos têm que ficar 1 hora ou 1 hora menos no celular, não 8 horas. Excesso de positividade, ele está conquistando. É a outra fase, é a outra fase. Você abre o LinkedIn e o LinkedIn não acaba. Você fica preso, não tem um fim ali no LinkedIn. As redes sociais, elas foram feitas para você ficar aprisionadas nelas. E, por isso, te dá o quê? Excesso de positividade. E qual o problema disso? Existe uma falácia, chamada dos Jetsons, que é o seguinte, e eu quero chegar aqui ao final. Olha esse slide aqui é o último, penúltimo slide. Eu tenho seres humanos e eu tenho tecnologia. E a gente está no bolso do nosso gnosticismo. Quando eu tenho... O mundo sempre, desde que o homem descobriu o fogo, ou descobriu a roda, ele teve acesso à tecnologia. O problema é que nós achamos que os seres humanos não são afetados pela tecnologia. Eu te digo que sim. Que quando alguém descobriu o relógio, ou marcar o tempo, alguém chegou atrasado. Alguém perdeu o emprego. Então, quando começou a falar sobre tempo, começou a falar sobre fuso horário, começou a falar sobre isso, voos de avião, GPS, marcação, e isso mudou a sociedade. O tempo, a marcação do tempo mudou a sociedade. Não precisamos ir muito longe. Só que, quando nós temos seres humanos com a tecnologia, a resultante disso se chama indivíduos tecnológicos. Pouca tecnologia, pouco indivíduo teológico. Eu posso aumentar o ser humano com a tecnologia. Mas, se aumento a tecnologia, eu tenho maior dependência, os chamados indivíduos tecnológicos. E se eu impulsionar as tecnologias com gnosticismo, com jogos, com game, eu aumento cada vez mais a tecnologia. E, com isso, a maior dependência. O que vai causar maior embrutecimento das pessoas. O que vai causar, não um excesso de negatividade, mas um excesso de positividade. O que nós vamos ver é burnout, é muitas coisas relacionadas ao plano neuronal. E isso é muito trágico. É por isso que as pessoas aqui já não têm mais filtro e ficam debatendo. É por isso que a prática do cancelamento é uma prática que é impulsionada por isso. Então, tentei mostrar nesses pouco tempo, eu devo ter me estendido aqui, que o importante disso é saber. Qual a conclusão que é saber? Que, muitas das vezes, nós só olhamos os seres humanos, área de humanidade, ou só olhando a tecnologia, mas existe uma interação entre seres humanos e tecnologia, como da própria tecnologia sobre seres humanos. O termo técnico disso chama-se efeito da binocularidade. É isso que está queimando o cérebro da galera hoje. Aqui não falo mais nada. Aqui só mostro as publicações que têm saído. Não preciso ler os livros para entender qual é o problema de hoje. Deixa eu chegar. Redes e liberdades de controle, a fábrica de cretinos digitais. Aqui eu não estou lendo o que é. Primeiro. Tecnologia e infância, a máquina do caos e a geração ansiosa. Tudo plano neuronal. Tudo plano neuronal. Tudo excesso de positividade. Talvez uma igreja centrada em excesso de positividade lote. Mas não dá, porque existe uma diferença entre a conversão espiritual, a conversão dada pelo Espírito Santo, e conversões psicológicas. Então, termino a minha fala aqui. Gostaria de agradecer e obrigado a Tiago, ao reverendo Mateus, pela sua oportunidade. Eu fico à disposição aqui para as perguntas e me desculpo por passar, com certeza, do tempo. Muito obrigado.